Neste exercício, será criado um arquivo vetorial para a digitalização das estradas do lote da Estação Experimental Agronômica. Isso é feito por meio da ferramenta camada do tipo Shape. O tipo de dado a ser representado será do tipo linha e terá que apresentar o mesmo sistema de referência de coordenadas do projeto. Nesse caso, EPSG 31982. Se não for encontrado nesta barra de rolagem, teremos que procurá-lo por meio da seleção por filtragem, digitando, tal como foi feito anteriormente, e procurando a mesma sistema de referência. Criaremos um campo ou atributo chamado de tipo, que com um texto de no máximo 30 caracteres designará o nome dessa via, no caso vai ser o nome caminho. Criaremos esse atributo clicando em adicionar à lista de atributos. Esse banco de dados é composto por duas colunas, uma coluna chamada ID e outra chamada tipo. Clica-se em OK. E é dado o nome nesse exercício de estrada linha. Estrada linhas. Tem que se aguardar para que esse dado seja adicionado à área de trabalho. Antes de iniciar a digitalização, podemos modificar o estilo de representação dessas linhas, clicando sobre a camada desejada, nas propriedades, e mudando o estilo, linha simples, vamos colocar em vermelho, e com uma espessura 0,3, por exemplo. É importante que seja salvo esse estilo como padrão, para que depois esse dado sendo utilizado em outro computador, em outro caminho, ele fique com esse atributo, com esse estilo de representação. Para iniciar a digitalização, é necessário deixar selecionado a camada de interesse, marcar a opção Alternar edição, que vai habilitar então a ferramenta Adicionar feição. Ao clicarmos em Adicionar feição, iniciamos a digitalização com relação ao limite do lote, até que o ícone mostre um símbolo, no caso aqui rosa, de atração ao limite do lote. Então, clicamos com o botão esquerdo e armazena um nó. Nas áreas mais retas, não precisamos armazenar nenhum nó intermediário, enquanto que nas áreas curvas são necessários mais nós, como nesse exemplo. Para a digitalização de linhas, é importante fazer em segmentos. Quando há intersecção das linhas, é importante armazenar cada segmento. E para encerrar o segmento, se clica com o botão direito do mouse. O atributo de ID neste exercício para o caminho será 1 e o tipo de texto que foi criado anteriormente será caminho. Se digitaliza o outro segmento, fazendo a conexão, a atração ao nó. Pode-se observar ali com a cruz rosa. Então, se faz a digitalização ao longo do centro desse caminho. E até chegar na atração. Clica-se no mesmo valor de ID e de texto, do tipo.
Para continuar nas áreas mais ao sul, que não são visualizadas aqui na área de trabalho, se utiliza a ferramenta PAN. Clica-se em adicionar feição, face à atração e a digitalização no centro da área de interesse, que é esse caminho do lote 6 da Estação Experimental Agronômica. Pode-se digitalizar o prolongamento dessa área e depois fazer o corte das áreas que não estão corretas, como nesse caso. Digitaliza-se o valor 1 e caminho. Fazendo um zoom na estrada linhas, por meio do menu zoom para a camada, pode-se ver que nós temos os 3 segmentos digitalizados. Pode selecionar um segmento clicando na ferramenta Selecionar feições, cada segmento separadamente, ou clicando com o botão esquerdo do mouse, desenhando um retângulo, selecionar todos aqueles que são interseccionados pelo retângulo. Pode-se selecionar um dos segmentos e, com a ferramenta Mover feições, mover somente aquele segmento selecionado. Para retornar à situação anterior, clica-se em editar, desfazer. Para desselecionar, clica na ferramenta selecionar e fora da feição selecionada. Pode-se visualizar os nós, clicando na ferramenta de nós. E esses nós podem ser usados para modificar a propriedade aí de uma linha. Pode-se marcar em azul e clicar no botão deletar para deletar um nó, ou retornar em editar, desfazer quantas vezes necessário for. Salva-se as alterações clicando-se em salvar edições da camada. Pode-se visualizar o banco de dados com os 3 registros, que são as 3 linhas, esses 3 segmentos, clicando-se em estrada linhas e com o botão direito do mouse em abrir tabela de atributos. Clicando no segmento, ele é selecionado de acordo com a sua linha respectiva. Vou continuar a digitalização das outras estradas da estação, aquelas localizadas mais a sudeste desse lote, na escala 1:2500. Clico na camada desejada, em adicionar feição, faço a atração e digitalizo por segmentos. Clica com o botão direito. Não vou colocar agora o valor de ID e caminho, isso vai ficar muito trabalhoso, e depois vou copiar os atributos das outras linhas por meio de uma ferramenta do QGIS. Então dou Enter, faço a captura e vou fazer a digitalização. Botão direito, Enter. Botão esquerdo, faço o início da digitalização. Uso a ferramenta PAN, não tenho a visualização da área. Volto a clicar em adicionar feição.
armazeno aqui um nó, dou Enter, capturo naquele nó, botão direito, Enter, capturo, botão esquerdo, botão direito, Enter. Digitalizar mais um caminho. Aqui apresenta um vértice, então botão direito, Enter. Captura, botão esquerdo. E quando eu encontrar, botão esquerdo, e agora botão direito e Enter. Olhando o banco de dados, na tabela de atributos, verificamos que eles não têm nenhum tipo definido aqui. Então, eu vou utilizar uma ferramenta agora do QGIS para copiar esses atributos. É uma ferramenta avançada, do QGIS, que eu obtenho através do botão direito do mouse em digitalização avançada. Posso arrastar aqui para a área de interesse e eu tenho uma série de ferramentas avançadas que vão desde ao desfazer, rotacionar feições, simplificar feições, ou seja, reduzir o número de nós, unir os segmentos a uma única parte, ou excluir partes, remodelar feições, curvas de deslocamento, quebrar feições em duas partes, ou mesmo dividi-las, mesclar feições selecionadas, ou mesclar atributos. É isso que eu vou fazer. Mas primeiro eu tenho que selecionar todas as minhas feições, no caso essas que eu recém digitalizei. Parece que está deslocada com relação à imagem, mas não está, é uma questão de refresh da tela. Para marcar essa aqui eu tenho um atributo, eu clico em Ctrl, então fica em amarelo, e eu clico nessa opção de mesclar atributos. Pode-se verificar que o único que tem atributo é o digitalizado primeiramente, então clica-se nele, na opção Pega atributos de feição selecionada, e clica-se em OK. Só que tem que clicar na opção Salvar edições da camada. Ao salvar, verificaremos então no banco de dados que todas as feições agora apresentam o mesmo ID e tipo. Agora será feita a digitalização da estrada principal, pavimentada. Marca-se a camada de interesse, clique em alternar edição, posteriormente em adicionar feição. Observe que está ocorrendo a tração, clique com o botão esquerdo do mouse e então faça a digitalização com a linha bem no centro dessa feição. Botão esquerdo do mouse, utilize a ferramenta Pan até este limite, clique em adicionar feição, mantendo no centro desta via.
Pode-se observar aqui uma intersecção entre o caminho que havia sido digitalizado botão esquerdo e botão direito. Neste exercício, vamos atribuir o ID número 2 para ao que chamaremos de estrada. Antes foi digitalizado o caminho, então o tipo era caminho, e o ID número 1. Agora, ID 2, tipo estrada. Armazena-se e clique em salvar edição da camada. Lembrando que pode ser visualizados os nós dessa linha, clicando-se em ferramenta de nós, podendo ser adicionado clicando 2 vezes com o mouse. E pode ser editado a posição desses nós, de forma que essa estrada fica localizada no centro. Essa linha, né, fica localizada no centro da estrada. Por exemplo, aqui podemos modificar a posição dos nós para deixar mais centralizado. Clique em salvar edições da camada. No caso da estrada pavimentada, iremos criar um polígono. Primeiramente, temos que saber a largura dessa estrada. Isso pode ser feito através da ferramenta de medição. Então, pode-se ter uma estimativa aqui clicando com o botão esquerdo do mouse. Um valor em torno de 14 metros. Clique em fechar. Vamos utilizar uma ferramenta chamada Buffer, que é obtida através do menu Vetor, Geoprocessamento, Buffer. Primeiramente, entra-se com o layer de interesse, no caso estrada linhas, e aqui pode-se definir qual a distância do buffer. Como são 14 metros, coloca-se uma distância de 7 para ambos os lados. Só que isso vai ser feito para todos os segmentos digitalizados nessa camada, e não é isso que vai ser feito. Então tem que se utilizar apenas as feições selecionadas, no caso essa estrada pavimentada. Só que ela não está selecionada e não dá para fazer a seleção diretamente. Então tem que se fechar, primeiro fazer a seleção, clicando em selecionar feições, e na feição desejada, que agora está selecionada, vai ao menu Vetor, Geoprocessamento, Buffer, e agora sim, define-se a camada correta, usando apenas as feições selecionadas, com 7 metros, e vai ser informado um local de saída, que nós podemos chamar de estrada Buffer. E clique em gravar em OK. A camada Buffer é adicionada à área de trabalho para podermos visualizar a estrada abaixo desse buffer. Clicamos 2 vezes sobre o símbolo da camada estrada buffer recém-criada. Mudamos o estilo de preenchimento simples para transparente com borda vermelha e salvamos como padrão. E clicamos em OK.
Se clicarmos no caminho, mas selecionando primeiramente estrada linhas e depois selecionar feições, veremos que ela é contínua e que intersecciona o buffer. Como cortar essa área que está interseccionada? Primeiramente selecionamos a feição que desejamos cortar e depois clicamos na ferramenta Quebrar feições. Sobre a área do buffer, digitalizamos um retângulo, clicamos 2 vezes o botão direito do mouse. Clicando em selecionar, agora vemos que foi segmentado esse caminho. Clicamos na seleção que não é desejada, essa linha, e depois no botão deletar. Então agora temos uma representação correta da linha do caminho. Vamos observar agora se o buffer está corretamente posicionado com relação à estrada pavimentada. Utilizando a ferramenta Pan, podemos observar que apresenta um posicionamento correto. Aqui foi utilizada a ferramenta Buffer e não a digitalização direta de um polígono, porque os valores de 7 metros para ambos os lados são corretos neste caso. Agora vamos checar se essa linha do caminho está corretamente posicionada com relação a esse buffer que foi obtido a partir da ferramenta de geoprocessamento. Primeiramente clicamos com a ferramenta de nós e podemos observar que não estão perfeitamente interseccionados. Para se certificar disso, vamos em configurações, opções de ajuste e verificamos que a camada estrada buffer recém-criada está marcada com um modo de atração. Pode-se marcar a opção evitar intersecções a esse polígono, no caso aqui para o que se deseja fazer. Fecha-se e movimenta-se a ferramenta de nó de forma que agora seja atualizado essa ferramenta. Esse deslocamento ele é em função do refresh da tela. Vocês podem notar que os dados estão corretamente posicionados. Agora vou checar o outro caminho. E clico em estrada linha sobre um nó. Desloco para a posição desejada e salvo as edições da camada. Posso tirar a visualização da linha central e deixar apenas o buffer, clicando em Estrada Linhas, Propriedades, fazendo
o estilo, em vez de símbolo simples, como categorizado por classes, com base na coluna tipo, clicando em classifica e colocando caminho, clicando 2 vezes na linha simples, em vermelho, clica em OK e a estrada eu posso tirar a visualização. O buffer eu posso colocar agora o atributo 2, estrada, clicando em abrir tabela de atributos e checo que o ID é o mesmo do ID da feição linha que havia sido utilizado. 2, estrada.